Olá, meus queridos, dando continuidade aqui nos vídeos extras, e como todos os vídeos extras, nós estamos aqui para passar uma retrospectiva dos últimos 7 dias dessa última semana, para a gente juntando as pecinhas do quebra-cabeça para vermos o que está acontecendo com o planeta. De um lado, alguns fingindo que nada acontece. Do outro, pessoas desesperadas com os anúncios e com as coisas acontecendo. E nós, com a graça divina, já sendo preparados para as coisas que hão de acontecer e podem acontecer. E nisso a nossa evolução vai seguindo e nós vamos observando aonde nós estamos no meio deste apocalipse para grande e grandiosa retorno e vinda do nosso querido Messias, se assim for necessário. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Pois tem muitas pessoas que ficam ali na fé, não vai acontecer nada, Deus há de fazer que não aconteça nada. Bom, se Deus fizer que nada aconteça, eu vou falar uma coisa para você. Deus se torna automaticamente mentiroso e nós temos que lançar a Bíblia na latrina. Eu acho que não é bem por aí que funcionam as coisas. Porque a gente anda e todo mundo que vai contra a Bíblia acaba dando o braço a torcer, pois percebe que as coisas realmente aconteceram. Parece que toda a história, conforme o tempo vai caminhando, vai andando, tudo mostra que realmente existe e existiu as coisas que estão descritas lá. Agora, tem uns que não querem acreditar, não tem problema nenhum. Isso é a sua consciência, mas não a nossa, que juntamos todas as possibilidades e não fechamos os olhos para nada. Pode acontecer? Pode. Pode não acontecer? Também pode, mas é uma questão de tempo de acontecer tudo. E vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, e pelo visto parece que o setor espiritual está fazendo com que essas cenas do próximo capítulo comecem a caminhar um pouquinho mais rápido, né? Dito isso, terremoto de 6,5 graus no Japão fere pessoas e danifica prédios. E essa semana está tendo reunião do G7. Inclusive ontem, para vocês, na quinta-feira, tremeu lá e tem alguns políticos do Brasil lá que ficaram até assustados. Apareceu notícias e assuntos lá falando assim, olha, terremoto, se precavenham. Eita nós, hein? Vamos lá, é o planetão nosso. Se não para por aí, o pânico nas pessoas. Cidade do México, a Cidade do México vive pânico após sirenes de terremotos serem acionados por engano. Eles têm sistemas de avisos sonoros, como se fossem sirenes de emergência, para alertar os seus povos, a população. E aí tocou essas sirenes, o povo entrou em pânico e saíram todo mundo correndo e fazendo todas as coisas. Meu querido, isso acontece quando a gente já foi mordido por cobra, né? Pois é o tal dito popular. Então, o povo está na sua flor da pele, tudo acontecendo, e as pessoas com uma ansiedade jamais vista na vida. Mas vamos lá. Incêndios florestais forçam evacuação de 30 mil pessoas no Canadá. Vocês têm noção do que é 30 mil pessoas? Meu querido, é mais do que cidades por aí, hein? 30 mil pessoas é muita gente. E lá no Canadá, faz pouco tempo que eu anunciei agora grandes neves, tempestades de neve lá. Saiu a neve, na mesma proporção entrou fogo. Vai vendo as cenas que está passando nessa novela planetária, hein? Quem consegue analisar e juntar o mínimo de pecinha já vai observando e verificando o que está acontecendo de coisas bizarras nesse planeta. Vamos lá. Seca no sul da França deixa o país em estado de alerta máximo. Mas o sul da França faz divisa com alguns outros países? Faz. Se o sul da França está dando esse alerta, de alerta máximo por falta de água, não vai ter água para beber, não vai ter água, falta de água,
também está acontecendo. Eu também já anunciei Espanha, já anunciei Itália. Não é só uma coisa isolada, é uma coisa ali da Europa. É frio numa intensidade gigantesca, onde o gás não tem, porque tem problema de bélico, de guerra. Logo depois vem uma chuva que inunda tudo, e depois vem seca que arrebenta tudo. Mas como é que pode? Um monte de chuva, um monte de seca, um monte de neve, um monte de calor, tudo extremo? Nossa, bem que o senhor falou, né, professor? Anos atrás. Lá atrás, falei o que ia acontecer e está acontecendo. Benditos sejam os ETs que falaram, né? Avisaram, bem avisado. Vamos afastar e as coisas vão acontecer. Foi falar e ia começar a acontecer uma atrás da outra. Grande geleira na Groenlândia derrete com maré e revela aumento mais rápido do nível do mar. Sabe o que aconteceu? A água do mar é salgada, o sal ajuda no derretimento de qualquer gelo, isso é uma coisa de ciência básica. E o que aconteceu? Por cargas d'água, as mudanças, né, do eixinho do nosso planeta faz com que a Lua esteja em outras posições que a gente enxerga por aí. Agora tem gente que vai falar, não, o senhor não pode falar isso, mas eu estou vendo aparecer em lugares que não aparecia, ficar em lugares que não aparecia. E automaticamente a Lua, onde a Lua está e a proximidade dela com a Terra, faz com que tenha o efeito maré. E está tendo um efeito maré muito maior em outros lugares que não tinha. E faz com que o sal derreta com mais rapidez e facilidade geleiras. Então, meus queridos, a coisa está assim galopante. Velocidade máxima. Mad Max puro chegando na próxima temporada. Eita, nós! E vamos que vamos! Casa Branca, a Casa Branca é onde fica o governo americano. Diz que mísseis da Coreia do Norte são financiados por ataques cibernéticos. Eles estão dando ataques cibernéticos. E dizem más línguas, eu já vi alguns estudos meio superficiais, que eles estão inclusive criando coisas virtuais, fazendo com que as pessoas entrem. Eu vou entrar nisso aqui, vai que eu ganho dinheiro naquilo, e simplesmente some no meio do caminho. Meu gente, olha, parece que as coisas não estão muito tranquilas por aí. As coisas estão caminhando de forma intensas, inclusive crimes financiando armamentos altamente destrutivos no planeta. General dos Estados Unidos adverte sobre, abre aspas, ritmo alarmante, fecha aspas, na modernização militar da China. Ele falou em relação ao quê? Armas hipersônicas. Eles estão produzindo e desenvolvendo armas hipersônicas que inclusive conseguem se colocar nos tanques de guerra. Investimentos jamais vistos, os americanos desesperados. E aí? Vai deixar? Não vai deixar? Eles estão em plenas eleições. E agora? Como é que faz? Estão para entrar em falência, dívidas e dívidas e dívidas, pode dar até calote no planeta, os Estados Unidos, e como é que faz? Será que vai cair e vai levantar uma nova era no planeta? E essa nova era vai ser melhor ou pior? Como é que vai ser? Rezemos, meus queridos, pois tudo indica que nós estamos caminhando para a cultura de comer insetos e bichos. Ai. Que salvem quem puder. Os gatinhos, os cachorros, que se diga, né? Se na fome braba acontecer, rezemos. Ai. Claro que eu acho que não chega tanto aqui, mas em outros lugares, quando a fome chegar na sua grandeza, vai ser terrorismo, vai ser um terror sem fim. Se não bastasse assim, por isso, Emirados Árabes assinam acordos de cooperação no setor nuclear com
A China. Olha, agora a China que manda, então eu vou fazer acordos nucleares com a China, porque agora eu posso, porque antigamente era só com os Estados Unidos, era só com a Europa, agora pode se fazer com outros países. Só que esses outros países é contra a OTAN, e contra a Europa, e contra os Estados Unidos. Então os Emirados Árabes estão indo para o time que é contra, mas esse time que é contra, quem são? Irã. Possui urânio enriquecido suficiente para criar cinco bombas nucleares, adverte ministro de Israel. Para vocês verem a situação. Então o Emirados Árabes, que poderia e deveria ser um amigo de Israel, está pegando e falando, olha, eu vou ficar o neutrão aqui, vou mais para lá do que para cá, vou fazer isso em vez daquilo, e as coisas estão caminhando. Meus queridos, rezemos, as coisas estão caminhando por um caminho muito tortuoso e perigoso. Ataque intenso contra Israel. Chuva de mísseis e após aconteceu retaliação. Quem viu as cenas, eu vi os vídeos, assim, estrondoso, filme de terror, vários mísseis voando, vários, coisas assim surpreendentes, fora do comum e caindo tudo lá na Terra Santa. Problema seríssimo lá na região, lá naquela localização, fazendo com que, para quem não sabe as regras de lá, de Israel, é sempre assim, a regra bíblica. Se você me atacar, eu te devolvo 7 vezes mais. Então, se você soltar um míssil, eu vou soltar 7. Se você me soltar 2, eu vou soltar 14. E assim por diante. Assim funciona lá naquela região e naquela situação. Rezemos, meus queridos, pois a coisa não está nada bonito lá naquela região. Rússia dispara mísseis contra a Ucrânia no dia da vitória. Não sei se vocês sabem o que é esse dia da vitória. Foi quando os russos derrotaram os nazistas, que foi durante logo ali, né, no fim, né, foi praticamente no fim, no término da Segunda Guerra Mundial. Então, de certa forma, eles lutaram contra aqueles que destruíram os judeus, mas ao mesmo tempo agora eles estão indo para um lado do time que pode ser contra eles. E você está vendo como é que a história é interessante? O planeta, ele dá umas voltas, ele fica dando umas piruletas que a gente pega e fala assim, meu Deus do céu, que coisa bizarra. Muito bem, vamos lá, continuando. Diplomatas de alto escalão dos Estados Unidos acusam Rússia de usar fome como arma de guerra. Então, como está tendo eleições nos Estados Unidos, vários diplomatas agora estão fazendo política, populismo, falando, olha só, está acontecendo não sei o quê, e pessoas de alto escalão estão acusando a Rússia de usar fome como arma de guerra. O que isso significa? Significa o seguinte, cortar o tráfego de navios. Então eu não posso mais passar os navios em certos pontos. Então eu não posso levar comida para algumas regiões do planeta ou tirar comidas de alguma região do planeta. Eu posso não deixar passar fertilizantes para algumas regiões do planeta e assim por diante. Então eles estão sendo acusados de gerar fome no planeta. Mas fome, professor? Fome significa o quê? Significa um dos itens do Apocalipse. Então junte as pecinhas aí do quebra-cabeça. Abre aspas. Explodiremos o fabricante de chips. Fecha aspas. Se os chineses invadirem Taiwan, diz congressista. Dando sequência na campanha eleitoral americana, congressistas estão falando que vão explodir a fábrica de chip em Taiwan se a China invadir Taiwan. Meus queridos do céu, o que está acontecendo e o caminho que está levando isso tudo não é nada bonito e nós estamos vendo cada dia, cada vez mais, piorar mais e mais e mais e mais. Vamos ver as cenas do próximo capítulo, pois essa novela é de terror. Nem mexicano, mas é. Minha Nossa Senhora. Vamos lá. Japão pretende instalar escritório da OTAN, diz chanceler.
O Japão não é bobo, porque quando ele instala um escritório da OTAN dentro do território japonês, o que ele está fazendo? Ele faz com que a própria OTAN esteja lá. E se alguma coisa acontecer e afetar o prédio onde está a OTAN, é como se estivesse atacando a OTAN inteira. É mais ou menos a questão de embaixadas. Então, por uma estratégia, você poderia colocar a embaixada dos Estados Unidos numa cidade, a da França em outro, a da Inglaterra em outro, a da Alemanha em outro e da OTAN em outro. E se algum lugar for atacado, pode atacar ali a embaixada XYZ. Todo mundo sabe que se você atacar uma embaixada, você está atacando o próprio país da pessoa. Com a OTAN é a mesma coisa. Então, isso mostra que o Japão está de fato agora dentro da OTAN, é um membro dentro da OTAN, é um braço da OTAN, é a própria OTAN ali naquela região. E isso pode fazer com que as coisas tomem proporções nada muito lindas e sadias. Mesmo porque eu acredito que os Estados Unidos não vão querer entrar em falência sem ter uma justificativa como uma linda guerra, por exemplo. Eu acho que eles não vão querer perder o trono de grande potência sem sair gritando e lutando. Então, meus queridos, parece que as coisas estão muito próximas de acontecer. Putin, o presidente da Rússia, fala de, abre aspas, nova guerra, fecha aspas, e acusa o Ocidente de usar Ucrânia como refém. Pois bem, como é que fala? As acusações de um lado e com outros continuam. Mas vamos lá. Dentro dessa situação da Rússia, evacuações na usina nuclear de Zaporizhia, né? Não sei qual que é a pronúncia certa, mas fica lá na Ucrânia, aquelas que eles bombardearam perto e tudo mais, que cortaram todos os fios ali. Está acontecendo evacuações, não é uma evacuação, evacuações corriqueiras lá na usina nuclear, e isso está mostrando o grande perigo sobre a segurança nuclear da região. Se não bastasse, próximo dali, nessa região da Europa, soldados russos adoecem por conta de radiação após visita a Chernobyl. Alguns soldados foram fazer visitas, foram fazer algumas manobras ali e saíram de lá adoecidos. Isso significa o quê? Significa que ali não está controlado. A usina de Chernobyl, mesmo depois de 50 anos, continua com o mesmo problema. E se você vê a data mais ou menos de quando explodiu Chernobyl, Calambuja de Jesus está muito próxima. E se tem que tudo acontecer novamente, essa da Ucrânia, será que não seria a repetição que deveria acontecer 50 anos atrás, acontecendo de novo, mas em um lugar próximo por ali, que seria essa de Zaporizhia? Então nós vamos ver o que é e como tudo está coincidindo, né? Porque parece que o ciclo terminou da lambuja dos 50 anos de Jesus, que deu para nós, que o Chico Xavier falou, e agora está fazendo o retorno para que aconteça tudo o que tinha que acontecer naquela época lá atrás. Junta as peças do quebra-cabeça. Um bilionário, um dos mais poderosos do planeta em relação a monetário, compara o lançamento da inteligência artificial com a criação de bomba atômica. Quem não viu a live de terça-feira sobre inteligência artificial, vai lá ver, pois você vai aprender muitas coisas e tem uma bela de uma revelação lá sobre o anticristo. Vai lá entender um pouquinho sobre isso. E ele está colocando a inteligência artificial como a descoberta e a criação, não da descoberta do átomo, igual o Albert Einstein fez, mas a descoberta e a criação da bomba atômica.
para vocês verem o tamanho da preocupação que esses grandes inteligentes estão tendo. Será que é porque agora a mamadeira deles seca? Porque a inteligência que eles criaram para eles viverem, para eles usarem a favor próprio, agora está sendo aberta para toda a população. Ou seja, a inteligência que fez eles serem grandes poderosos e conseguirem tudo de tudo, será que vai permanecer? Ou será que agora vai ter um certo fim e as coisas não vão ser mais como dantes no quartel de Abrantes? O mundo está dando as suas voltas. E uma notícia ótima, será? Ou será que é um pré-anúncio para algumas outras? Olha só, a OMS, a Organização Mundial da Saúde, que é uma agência das Nações Unidas, declara fim da pandemia de corona. Que coisa abençoada! Eu achei isso maravilhoso. Para a loucura das pessoas, será? Porque agora tudo está muito mais calmo, mais brando. Mas será que parou tudo? Vamos lá, aqui que saiu uma noticiazinha, só para a gente dar uma pinceladinha, para não entrar muito não, tá? Minas Gerais registra sua quarta morte, não é quarto caso, quarta morte de varíola de macacos. Então, meus queridos, a coisa não está tão bonitinha como se pode pensar. A coisa está gravíssima em relação a isso daí. Porque para você falecer de varíola, meu querido, é porque já tem um monte espalhado por aí. E a coisa está tomando uma proporção muito alta, muito grave, muito grave. Mas vamos lá. Justiça autoriza encontros de grupos satânicos em escola. Abre aspas. Satã depois da escola. Fecha aspas. Esse é o slogan desse grupo. Então, lá nos Estados Unidos, numa escola, os caras estão fiando religiões dentro de escolas e por enfiar religião de um lado dentro da escola, abriu precedentes para se criar religião invertida do outro lado. Nas escolas e com o slogan Satã depois da escola. Meus queridos do céu, quando nós chegamos num ponto como tal, aonde nós vemos as pessoas procurando Satã em vez de Deus, nessa proporção do jeito que está, virando moda inclusive, é porque a nossa sociedade entrou na rota e entrou no nível de Sodoma e Gomorra. Agora nós podemos falar que nós estamos criando os precedentes para que grandes meteoros venham cobrir o planeta Terra, tal como foi na época de Sodoma e Gomorra, quando Ló teve que virar e seguir embora do planeta. Meus queridos, rezemos, pois as coisas não estão bonitas. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.